Sejam bem-vindos, meus amigos palmeirenses, e vamos aqui para mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão nessa preparação para jogar contra o Guarani neste domingo pelo Campeonato Paulista e também essa repercussão na mídia dessa apresentação de John Arias com a camisa do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês nos comentários e vamos com o vídeo. Falando em Palmeiras, né, o líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já contratou mais alguém? 7 pontos. Ainda não. Não contratou, mas apresentou. Isso. Um dos reforços mais aguardados pela torcida. John Arias, o homem chegou da Inglaterra e hoje foi apresentado lá no Palmeiras. O Diego Moraes conta pra gente tudo o que rolou nessa apresentação. Fala, Diego! Olá pessoal, ligado no Troca de Passes. Hoje à tarde o meio atacante colombiano John Arias, aos 28 anos, foi apresentado como novo reforço do Palmeiras. O contrato dele vai até o final de 2029, já está regularizado, pronto para atuar, só vai depender agora do técnico Abel Ferreira colocá-lo para jogar. Isso pode acontecer no dia 22 de fevereiro pelas quartas de final do Campeonato Paulista ou no dia 25 de fevereiro contra o Fluminense pelo Brasileirão. Logo o Fluminense, clube que John Arias tem muita história, foi campeão da Libertadores, da Recopa, 4º lugar na Copa do Mundo de Clubes. Ele disse à entrevista coletiva para a imprensa o quanto que respeita o Fluminense, mas que neste momento ele precisa recuperar o bom futebol para chegar bem à Copa do Mundo. O Fluminense é um clube que eu tenho um grande respeito, que eu tenho uma história muito grande lá, todo mundo sabe disso, mas eu acho que também todo mundo sabe que o futebol é muito dinâmico. O Palmeiras foi o clube que me abriu essa possibilidade dentro da minha realidade, dentro do que eu preciso nesse momento da minha carreira. Eu vivo um momento importante da minha carreira, que tenho muitos objetivos a curto prazo, a mediano prazo, que eu tenho esse desejo de voltar a ser campeão, de voltar a estar em alto nível, de estar nessa Copa do Mundo. O John Arias estava no Wolverhampton da Inglaterra. Lá ele disputou 26 jogos, fez apenas um gol e deu apenas 2 assistências. Não, eu estou bem, realmente estou bem. Eu acho que a diferença das temporadas na Europa era metade de temporada, então eu estou com ritmo. E estou à disposição. Já Abel saberá quando é o momento certo, quando é a hora certa. Eu ainda cheguei agora cedo, não teve ainda esse contato com ele, com o elenco, que vai acontecer nos próximos dias, e claramente que aí a gente vai junto determinar quando vai ser o momento certo, a data certa, mas claramente que eu estou muito ansioso de já estar aí em campo. É isso, pessoal, essas foram as informações do Palmeiras. Até a próxima. Valeu, Diego, obrigado pelas informações. E é o seguinte, o John Arias já está no bid, né? Já foi inscrito, então pode jogar quando o Abel quiser. Vale lembrar que o Arias vinha em plena atividade, né? Vinha jogando, está no meio da temporada lá no Wolverhampton da Inglaterra, então não precisa muito tempo para estar em campo, né? É só uma questão de entrosamento, adaptação ali ao novo time, mas como o Palmeiras é um time muito encaixadinho, né, não imagino que vá ter grandes dificuldades. E aí, Abel, a gente estava fazendo um exercício aqui, esses dias, sobre em qual posição o Arias se encaixaria, ou em que lugar, no lugar de quem ele entraria no time titular do Palmeiras. Se a gente pensar que o Palmeiras de ontem é considerado o Palmeiras titular, se a gente só for analisar os 4 da frente ali, né? Ontem foi Alan, Maurício e a dupla Flaco Roque, né? Eu acho que ele entra naturalmente na posição do Maurício, né? Mais jogador que o Maurício, um jogador de um patamar diferente. Ou dá para pensar em uma outra alternativa? Porque o Alan acho que não dá para tirar do time. O moleque tá jogando uma bola redonda, né? O nome que vem à minha cabeça rapidamente realmente é o do Maurício. Achei curioso o Abel Ferreira, o meu xará, dizendo ontem, depois do jogo, não, aqui ninguém joga com nome, o time está acertadinho e tal. É verdade, é verdade. A gente tem visto o Palmeiras, apesar de ter sido criticado em um ou outro jogo, quando perdeu do Novo Horizontino lá e tal, né? Enfim,
Mas acabou de ganhar do Corinthians, acabou de passar muito bem pelo Internacional e está todo mundo, ou quase todo mundo, jogando bem. Agora há pouco o nosso internauta falou do Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes está sempre jogando bem. Aí o Maurício, por exemplo, fez um belo gol no outro dia contra o Vitória, está jogando bem. O Alan jogando muito. A dupla fazendo gol. Realmente, para o técnico, ele deve pensar, pô, o time está acertadinho. Agora, quem que vai sair? Eu penso que naquela posição ali é o Maurício. Quem tem que se preocupar mais no momento com a chegada do Arias, na minha visão, é o Maurício. Agora, o Arias pode jogar pelo lado direito também, de repente. Mas... Ele, Alan e Maurício, eles podem jogar dessa forma. Não é que a gente está aqui falando como se, não, a gente faria isso. Isso aí é o Abel mesmo que vai fazer, né? Mas é de jogos, né? Todo mundo vai jogar, né, Alex? É um jogador de peso, né, cara? Um jogador que chega, lógico, vai ter um jogo ou outro aí que ele vai entrar aqui e ali, mas se a gente for imaginar ele jogando o normal dele, em maioria, ou se não todos os times do Brasil, ele poderia ou deveria ser titular, né? Para aquilo que ele... Aquele recorte que a gente viu ele fazendo no Fluminense, não da chegada, mas o recorte depois que o Diniz chega e daquilo que ele se transformou, e daquilo que ele é para a seleção colombiana, titular da seleção. Pelo amor de Deus, um cara com a saúde, um cara com qualidade técnica, decisivo. É um nível diferente, né, cara, de jogo. Então, para qualquer lado, você vê na seleção colombiana, muitas vezes ele joga do lado esquerdo. Então, ele não tem esse problema. Praticamente ele jogava assim, até mais no Fluminense, rendia muito porque... O Fluminense mais do lado direito do que do esquerdo. Mas ali era ele, porque o Fluminense não tinha outro também para pôr na direita, né, vamos dizer. Mas ele é um cara que pode ajudar em várias funções, assim, nesse sentido, e chega realmente bem. É só o tempo de treinar ali, se ambientar um pouquinho mais. Ele é um cara bem na dele, né, introvertido, e para poder se sentir em casa e vir produzir aquilo que ele pode. Muitas vezes pelo lado direito, como você falou, mas sempre se movimentando muito. Não, ele é um jogador de muita marcando muito. Você olha para ele durante o jogo, pô, ele parece que está em todos os lados do campo. É um cara que não para, porque, né? Assim, se você for olhar até o lado técnico, beleza, o Maurício, a base dele maior é técnica. Na parte física, o Arias é muito mais forte. Muito. Então, nesse sentido. Só que você vai jogar com dois assim... Palmeiras que ganha com isso e o Abel ganha com isso. Ele vai poder pôr o Arias de segundo atacante se ele quiser pôr. O Arias ele também joga, o Maurício ele também joga, mas só é ganho um ganho gigante de mais uma opção. Lembrando que o Palmeiras joga no domingo, né? Todos os jogos do Campeonato Paulista serão às 8h30 da noite, porque é a última rodada da fase de classificação. Então todos os jogos no mesmo horário, 8h30 da noite no domingo. O Palmeiras joga na Arena Barueri, o Allianz Parque ainda não está pronto, né? Está fazendo a troca do gramado. Na Arena Barueri contra o Guarani. Mas não pode, talvez não valha muito para o Palmeiras o jogo. É verdade, o Palmeiras já está classificado. Só que em caso de vitória, né, e um tropeço do Novo Horizontino, o Novo Horizontino na última rodada joga contra o Bragantino fora de casa, o Palmeiras termina a fase de grupos na primeira colocação, que lhe dá vantagem lá na frente, né, de fazer sempre os jogos decisivos na sua casa. Lembrando que o regulamento do Campeonato Paulista prevê que os jogos das quartas de final e da semifinal aconteçam em partidas únicas. Então, esses jogos acontecem na casa daquele time que tem a melhor campanha. Então, do ponto de vista de jogar em casa esses jogos, né, porque depois na final são 2 partidas, a segunda na casa de quem tem a melhor campanha. Seria interessante para o Palmeiras conquistar essa primeira posição na fase de grupos. Para o Guarani, sim, o jogo é decisivo. O Guarani precisa pelo menos um empate para avançar entre os 8 melhores colocados. Será que ele deve estrear contra o Guarani? Tem chance, né? Tem chance, ele está apto, mas não fez nenhum treino. Rapaz, a entrevista hoje, ele disse que não fez nenhum treino ainda com o time, provavelmente amanhã já deva ir para campo, né? Não sei se o Abel vai escalar o Arias com apenas um treino. Eu acho que ele ajudaria bem o Guarani também, o Arias, né? Eu acho que era melhor esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho, deixa ele se acostumar um pouco. Independentemente da posição que ele vai entrar... tem que os horários, entendeu, Abel? É privilégio para o professor Abel Ferreira ter mais essa opção. Nem fale. Em vez de, às vezes, pessoas podem pensar, nós aqui, e agora o time está jogando bem, onde que ele vai pôr? É uma preocupação. Ali na frente tem Paulinho, hein? Só para avisar. Nossa, é verdade. Ali na frente tem Paulinho. Quantos técnicos queriam ter isso aí, hein? Maurício está jogando bem, Alan está jogando muito, a dupla fazendo gol.
E agora, onde eu vou pôr o Arias? Daqui a pouco tem Paulinho. E para brigar por todos os títulos, no ano vai precisar realmente dessa galera toda. Claro, pô. Né? Sim. O Palmeiras qualificou bastante seu elenco, né? E um dos principais reforços é o Paulinho. Né? Jogou muito pouco no ano passado, chegou com lesão, depois teve que passar por cirurgia. É um longo período de recuperação, um longuíssimo período de recuperação, mas está avançando, né? Etapa a etapa, um processo lento. Mas daqui a pouco a gente torce para isso, né? Porque é um grande jogador, o Paulinho, a gente quer vê-lo em campo e daqui a pouquinho vai estar à disposição do Abel também para participar desse bom time do Palmeiras. Posso completar rapidinho? Claro. Bom também, me lembrei disso agora, na bola parada também, cobrança de falta, John Arias. Ah, cara, ele ele jogava ainda no Fluminense. Eu tô lembrando, o Andrés Pereira agora tá metendo bola para todo mundo fazer gol e tal. Se você for olhar o que o Arias ele entregava, se falasse assim, se desse um cheque no Brasil e você fosse presidente, a gente conversando assim, todo mundo acho que falava, era quase unanimidade. Poxa, um cara que eu contrataria era o John Arias. É o impacto em todos os sentidos, em toda a parte do campo, um cara discreto. Eu pensei sinceramente, eu não imaginava o Arias voltando ao Brasil nesse momento. Não, ele queria tanto ir, né? Cara, ele foi pra lá. Tudo bem que assim, né, em muitos contratos dos jogadores que vão pra Premier League, tem uma cláusula de que se o time é rebaixado, há uma diminuição considerável do salário, né? Uma questão automática. Então, quando o barco está afundando, muitos jogadores já começam a se encaixar desses times, porque sabem que vai haver essa queda. E os próprios times já permitem, porque vai cair também o orçamento desses times, né, ao jogarem a Championship, que é a segunda divisão do campeonato inglês. Então é uma coisa meio que automática. Mas eu imaginava que um outro clube da Premier League, por mais que o Arias não tenha se destacado... Mas era muito, o início, né? Mas é um início, é muito curto. 4, 5 meses de competição. Pois eu imaginava que o Arias fosse absorvido por um outro time, ou da Premier League, ou de uma outra liga forte europeia, né? Mas aí apareceu o interesse do Palmeiras, acho que também tem a ver a questão da Copa do Mundo. Né? O Arias hoje, muitos jogadores entendem que o nosso futebol aproxima jogadores do Mundial. O Arias vinha sendo convocado quando jogava pelo Fluminense, virou titular da seleção colombiana jogando no Fluminense, e ele entende que o Palmeiras também é uma vitrine, vai continuar sendo uma vitrine para ele jogar a Copa do Mundo, né? Que ele mesmo nessa entrevista de hoje deixou muito claro que é um dos grandes objetivos dele participar do Mundial ao lado no meio de um ex-palmeirense na seleção colombiana. Exatamente, Richard Rios, isso. Pode ser contra o Fluminense, né? Sim. Próximo jogo do Brasileirão do Palmeiras é contra o Fluminense em São Paulo. E ele foi apresentado e logo na primeira pergunta o tema Fluminense. Por que a volta para o Palmeiras, não ao tricolor carioca? Vamos ouvir John Arias. Cara, causa bastante confusão, né? Logo é cara, né? Cara, eu acho que nada mudou. O Fluminense é um clube que eu tenho um grande respeito, que eu tenho uma história muito grande lá, todo mundo sabe disso. Mas eu acho que também todo mundo sabe que o futebol é muito dinâmico. O Palmeiras foi o clube que me abriu essa possibilidade dentro da minha realidade, dentro do que eu preciso nesse momento da minha carreira. Eu vivo um momento importante da minha carreira, que tenho muitos objetivos a curto prazo, a mediano prazo, que eu tenho esse desejo de voltar a ser campeão, de voltar a estar em alto nível, de estar nessa Copa do Mundo. Então, cara, o Palmeiras foi o clube que me brinda essa garantia. Vamos lá, John Arias, que num outro trecho mencionou que inclusive teve proposta do Flamengo e recusou por respeito ao Fluminense. Pascoal, Zé Eliaszinho, temos 4 minutos, vou jogar o tema Arias, que certamente vai impactar o Palmeiras, um excelente jogador, mas esclareceu, pelo menos através do que ele acredita, a história Palmeiras e Fluminense. O Fluminense foi consultado a respeito da possibilidade de contratação do John Arias e disse que não tinha os 25 milhões de euros para contratar o jogador.
O Palmeiras ofereceu 25 milhões de euros, estava lá o documento assinado, a proposta pronta, e essa proposta foi apresentada ao Fluminense como manda o contrato do John Arias. Em caso de negociação, o Fluminense deve ser consultado. E o Fluminense foi consultado e disse que não tinha condições de exercer a compra do jogador naquele momento. Ponto. Não fazendo isso, o Palmeiras foi e contratou o jogador e vai pagar o John Arias dentro do prazo combinado com o futebol da Inglaterra e ele se apresenta no Palmeiras. Ele é profissional, né? Como a gente sabe que o Zinho jogou em algumas equipes do futebol brasileiro, jogou fora do Brasil, o Zé Elias jogou em algumas equipes do futebol brasileiro, jogou no Santos, jogou no Corinthians e outras tantas no futebol internacional. O respeito que ele tem pelo Fluminense ele vai manter. É o mesmo respeito que o Zinho tinha pelo Flamengo quando jogava no Palmeiras, o mesmo respeito que o Zé tinha ao Corinthians quando jogou no Santos. Então eu acho que isso é profissional e ele está sendo profissional. Zinho? Não, é bem na linha do que o Pascoal falou. O torcedor é paixão e a gente entende. É claro que o torcedor do Fluminense vai reclamar, alguns vão ofender até, né? Infelizmente acontece isso ao Arias, vão esquecer um pouquinho o que ele fez, mas ele falou, respeito total pelo Fluminense, a história dele não vai ser apagada porque ele foi brilhante no Fluminense, foi destaque no Fluminense, foi importantíssimo nas campanhas, nas conquistas, e se o Fluminense pagasse, ele voltaria com o maior prazer para o Fluminense, com certeza, porque ele falou, quero ser campeão de novo, o Fluminense poderia propor isso para ele, dar essa oportunidade para ele. Mas não tinha financeiramente a condição de cobrir a proposta do Palmeiras. E o Palmeiras, com certeza, abre todas essas possibilidades que ele falou, de ser campeão, de conquistar objetivos curtos e a médio prazo, que é também jogar a Copa do Mundo, e jogando no Palmeiras, jogando a Libertadores, com certeza ele vai estar na Copa do Mundo. Então, assim, é um baita de um reforço e é o jogador estilo Abel Ferreira. Estilo que o Abel gosta, o Arias tem todas as características para encaixar no sistema de jogo do Abel. Ele vai dar certo no Verdão, Zé? Acho que sim, tenho certeza, porque é muito bom jogador. É curioso, o Palmeiras já teve grandes jogadores nessa era Abel, mas com essa característica do Arias, talvez seja, não dá para dizer o único, mas muito particular, né, Zé? Não, a versatilidade que ele tem, né? Ele pode jogar por dentro, ele pode jogar por fora, pode fazer faz gol, prepara... faz gol, chega, ele é muito bom jogador. Só trazendo mais algumas informações, como podemos ver aqui na classificação do Brasileirão, o Palmeiras é o líder do campeonato, 7 pontos em 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate na competição. Lembrando, o próximo jogo do Verdão vai ser contra a equipe do Fluminense no dia 26 de fevereiro. Teremos um hiato aí de 15 dias sem jogos do Campeonato Brasileiro. Mas o Palmeiras já entra em campo neste domingo, às 20h30, contra a equipe do Guarani. Como podemos ver aqui na classificação, o Palmeiras é o vice-líder do Paulistão, 7 jogos, 15 pontos. A equipe do Novo Horizontino, que é a líder, está com 16 pontos. Mas neste final de semana vai enfrentar o Red Bull Bragantino, que é o terceiro colocado. Ou seja, há grande possibilidade da equipe do Novo Horizontino acabar tropeçando nessa partida. E se o Palmeiras vencer o Guarani, pode terminar ali na liderança da competição. Enfim, vamos aguardar aí como a Abel vai preparar esse time, possivelmente com um time misto, dar um descanso para a equipe titular, até porque vem numa sequência de 3 jogos consecutivos utilizando o mesmo time. Mas é importante vencer essa partida para nas fases finais decidir, quem sabe, no Allianz Parque ou em Barueri, dependendo do retorno aí do Allianz. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Avante palestra!